Boa tarde, meu amigo, minha amiga, ouvintes, telespectadores. Este é o programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Hack Miranda. Falo com vocês diretamente dos estúdios da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, diretamente de São Paulo, Brasil, para o mundo. Nessa tarde de segunda-feira. Hoje é dia 15 de abril de 2024. Estamos na metade já do mês de abril. Uma semana após o eclipse, esse eclipse solar intenso que aconteceu na semana passada, eu pessoalmente, com pessoas também com as quais eu conversei, que eu interagi, e também não é diante de todos os quadros que nós temos presenciado no contexto do Brasil e principalmente no contexto do mundo nos últimos dias, nós podemos já sentir, avaliar, não é, o impacto realmente forte, intenso da energia desses dois eclipses que ocorreram, né, o primeiro da Lua em 25 de março e agora, na semana passada, o eclipse solar. Na semana passada eu já havia advertido, não é, para nós prestarmos atenção nos próximos dias e nos próximos meses, que os efeitos desse eclipse realmente seriam sentidos de uma forma bastante intensa, não é? E aí tivemos realmente como evento principal o ataque que o Irã perpetrou, não é, contra Israel neste último sábado, que ele aumentou substancialmente as tensões que já são grandes naquela área, que já são grandes naquela região. O que nós podemos esperar, né? Vamos vibrar pela paz, lógico, né? Vamos vibrar pela harmonia, pela conciliação, não é? Parece utópico, mas é o que nos cabe fazer. Mas de qualquer forma também não podemos fechar os olhos, não podemos nos abster, não podemos nos omitir. Nós vamos prestar atenção. O termo humanidade, o próprio termo humanidade denota que todos nós somos um. Humanidade significa uma unidade. Então, ainda mais nesse mundo globalizado, né? Era de aquário, né, em que realmente vão começar a cada vez mais cair as fronteiras que nos separam, é evidente que qualquer coisa que aconteça em qualquer parte do mundo, não existe, não é porque acontece lá no Oriente Médio que nós não somos impactados, que nós não sofremos os efeitos, nós sabemos disso. Isso já não é de hoje, principalmente agora nesse quadro, né, desse começo da Era de Aquário. Nós, astrólogos hermetistas, já vínhamos falando, prestarmos atenção. Estamos num ano regido por Saturno. O ano de Saturno começou há um pouco menos de um mês, né? Um ano com uma regência dupla de Saturno. Saturno é o cobrador kármico, Saturno é a responsabilidade, Saturno são os rigores, e então realmente suavidade não é o que nós podemos esperar do ano de 2024. Nós procuramos com a nossa consciência nos suavizarmos, esse que é o segredo, né? Aprendermos com as provas de Saturno, aprendermos com as provas que a própria vida nos traz, procurarmos nos tornar seres humanos melhores, procurarmos o autoconhecimento para nos tornarmos seres humanos melhores, mais fraternos, porque vai realmente, chegado o momento em que não haverá mais separações entre os países, entre as nações, não haverá mais fronteiras entre os povos. Nós aprenderemos que somos irmãos, somos filhos de um mesmo Criador, que é Deus. Somos, portanto, irmãos e irmãs, independentemente da nossa raça, independentemente da nossa etnia, da nossa religião, do país onde nós nascemos. A Era de Aquário vem nos ensinar isso. Se não for por bem, vai ser pelo rigor.
vai ser por livre e espontânea pressão, não é? Então a humanidade vai aprender na marra. Nós vamos aprender na marra. Então, se vai ser na marra, não é? Vamos apertar os cintos, que muita coisa aí realmente, né, prenuncia para esse ano novo de 2024. Pessoal, eu vou fazer uma pequena vivência com o tarô daqui a pouco, acho importante. Mas antes eu gostaria só de tocar em alguns pontos que eu acho relevantes sobre esse momento atual no que diz respeito à astrologia, tá? Deixa eu trazer aqui um pouquinho isso aqui para cá, sobre a astrologia, que é o seguinte, no ano passado eu já fiz algumas análises astrológicas, né? Isso vem desde o ano de 2023, que eu venho falando da semelhança astrológica atual, né, do contexto atual com aquele momento que precedeu, os anos que precederam a deflagração da Segunda Guerra Mundial e os anos em que se ocorreu a Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945. Aquelas configurações tensas que existiram em 1939, 40, 41, 42, elas estão presentes nesse momento. Elas têm estado presentes, isso desde a época da pandemia, do ano de 2020, e elas vão se manter muito tensas, principalmente até o ano de 2026. Então esse período agora é um período de muita cautela, de muito cuidado. E para exemplificar, tá? Temos o seguinte, no ano passado, no dia 7 de julho de 2023, 7 de julho de 2023, que faziam, como 2023 soma 7, né, existiam um 777, que é muito simbólico, né, a data, que foi 7 de julho do ano passado. A configuração era muito semelhante à de 1º de setembro de 1939, em que ocorreu o início da Segunda Guerra Mundial. Principalmente porque o planeta Urano, que é o planeta das quebras, não é? É o planeta das revoltas, é o planeta que, pelo lado negativo, provoca os tumultos, as revoltas, as revoluções, as guerras. O Urano é a nitroglicerina, né? Urano a energia de Urano é como se fosse uma energia de Marte, né? Que é uma energia conflituosa, que é uma energia de fogo, de Kundalini, mas espalhado pela humanidade inteira, tá? Nitroglicerinado, eu gosto de falar isso. Urano estava exatamente 21,57 de Touro, em 1º de setembro de 1939. Existiam também outros aspectos, mas não vou entrar nesses pormenores nesse momento. Vamos focar aqui no 21,57 de Touro. Urano entrou em retrogradação começou a entrar em retrogradação em 28 de agosto de 2023. No dia 22 de outubro de 2023, ele voltou para esse exato grau, 21,57 de Touro. O que aconteceu em outubro de 2023? Né? Em 7 de outubro, ou seja, dia 7, o Hamas atacou Israel. Houve aquele ataque, né, desse grupo terrorista Hamas contra Israel. O país entrou, realmente, aí houve uma declaração de guerra do Estado de Israel contra o Hamas. E toda aquela questão que vem se desenrolando até o momento. Mas vejam, foi no dia 7, tá? Exatamente 3 meses depois do 7/7 de 2023. E nas semanas seguintes, 14 e 21, nós tivemos 2 eclipses. O eclipse da Lua e o eclipse do Sol. E aí no dia 22 de outubro, no meio desse contexto muito forte, Urano novamente passou por esse grau, eu diria esse grau crítico, na 21,57. Tá? 21,57 de Touro. E ele vai passar por esse grau, que eu considero esse grau crítico de 21 graus 57 de Touro, no próximo dia 23 de abril agora de 2024, semana que vem. É uma data
muito impactante, é uma data para nós prestarmos atenção. Semana que vem, 23 de abril de 2024. Urano vai estar novamente no grau 2157 de Touro. E mais, no próximo dia 23 de abril, Plutão, que já entrou em Aquário, né? Então nós temos falado muito, né, de Plutão, o planeta das transformações profundas, né? Transformações. O signo de Aquário representa a humanidade. Transformações profundas que impactam toda a humanidade significa o trânsito de Plutão em Touro, que vai durar 20 anos, vai até 2043. A humanidade vai ser absolutamente transformada nesses próximos 20 anos. Como foi na última vez que Plutão houve esse trânsito no final do século XVIII, né, com as revoluções do final do século XVIII que mudaram, né, mudaram completamente a humanidade, mas agora vai ser de uma outra forma, porque além de tudo nós entramos também numa nova era astrológica, que é a era de Aquário de 2160 anos, tá? Mas não vou entrar nesse pormenor agora também. Mas o que acontece? Na semana que vem, no dia 23 de abril, Plutão vai estar exatamente a 2 graus 05 de Aquário, que era o mesmo de Aquário. Em 1º de setembro de 1939, no começo da Segunda Guerra Mundial, Plutão estava exatamente 2 graus 05 de Leão. Aí você fala, pô, João, mas Leão e Aquário não tem nada a ver. Tem sim. É o mesmo eixo, né? Leão é o oposto e ao mesmo tempo é o complemento de Aquário. Tá? Segundo a lei hermética da polaridade, Leão e Aquário, como energia, né, como essência, é a mesma coisa. São separados por uma polaridade. Mas é a mesma coisa. Tá? Então, se a gente vai fazer uma análise do mapa de 1939 com o mapa atual, em 23 de abril de 2024, Plutão está fazendo uma oposição exata com a posição que ele estava ali no começo da Segunda Guerra Mundial, o que é muito simbólico na minha visão. Outra coisa, né? Dia 23 de abril é a data consagrada a São Jorge. Isso também é muito simbólico, né? São Jorge representa o quê? Representa o Santo Guerreiro. Já é a energia correspondente na mitologia e na astrologia a Marte. E Marte é o planeta do conflito, é o planeta belicoso, tá certo? É o planeta também das transformações, dos cortes, tá? Como eu falei, ó, o Urano, ele é uma oitava superior, podemos dizer assim, uma oitava superior de Marte. Urano rege o signo de Aquário, por isso que o signo de Aquário tem esse componente, né, como eu falei, da nitroglicerina, tá? Então, pessoal, esse é o quadro que eu faço essa análise desse momento. Aí agora eu vou fazer uma vivência com o tarô. Vou tirar 3 arcanos que mostram esse quadro atual de tensão no mundo, né, e principalmente nesse quadro do Oriente Médio, né, nas questões ali que envolvem Israel e que envolvem os outros países do Oriente Médio e que envolvem os grupos ali presentes, tá? Então eu vou tirar 3 cartas que elas vão nos falar de um processo do passado, do presente e o que se prenuncia para o futuro conforme o quadro atual. Lembrando que nós temos a prerrogativa de mudar, sim, mudar o futuro. O que nós vamos tirar agora é o que representa o presente, tá bom? Então, sobre esse quadro atual do conflito do Oriente Médio, após o ataque do Irã, nesse último sábado, 3 cartas dos arcanos maiores, tá bom? Vou tirar a primeira carta. Essa carta representa o passado. Aí depois eu vou tirar o presente. 7. Eu estou indo aqui conforme a minha intuição me dita, tá bom? Agora, novamente, o futuro. 2019. Tá bem, pessoal. Vou abrir as cartas, vamos ver o que elas falam para nós. Olha. Vamos lá. A primeira carta, que representa todo o processo que vem do passado, sai o diabo.
tá? Diabo. Momento presente, sai a força. Futuro, o mundo. O que nós podemos extrair? O arcano 15, ele mostra que é o diabo, não é? Ele tem, lógico, diversas conotações, mas adaptando, não é? Fazendo a conexão com a nossa pergunta, realmente mostra uma tensão muito grande. O arcano diabo ele representa uma energia muito forte. Esse arcano ele representa uma das coisas mais fortes dele, é a energia de Kundalini, que é a energia mais forte que existe. O diabo não é exatamente, não é? O arcano diabo ele não é exatamente a noção que nós temos de diabo, vamos dizer, que a gente recebe da religião. Não é bem isso, tá, pessoal? Mas o nome diabo vem do grego diabolos, que significa opositor, tá? Então, existe sim, nós estamos num momento em que uma grande luz se manifesta na Terra, como a consciência da Era de Aquário, como a consciência de Maitreya Buda. Existe isso, né? Muito forte. Como essa luz está muito forte, podemos dizer, a luz crística, a oposição também, a sombra se projeta na mesma proporção. Então podemos dizer uma polaridade muito grande. Então, as forças de oposição, as forças anticrísticas, as forças mais do que isso, eu gosto, porque às vezes anticrístico fica um pouco, as pessoas ficam muito ligadas a essa coisa de religião. As forças de destruição, do destruens, muito fortes, né? Isso vem, essa carta ela representa o processo que vem se desenhando até o momento. No momento aparece o arcano 11, vejam, eu acabei de falar de Marte, acabei de falar que na semana que vem, no dia 23, vai ter aquela configuração astrológica impactante, que chama muito atenção, dia 23 de abril, que é o dia de São Jorge, que é o santo que representa arquetipicamente Marte. Esse aqui é o arcano de Marte, pessoal, arcano 11, não é? Em que dia ocorreram o ataque das Torres Gêmeas em Nova York em 2001? Dia 11, foi por acaso? Claro que não. O arcano 11 é um arcano... É o arcano de Marte. Representa, sim, não é, uma energia de conflito, representa, sim, uma energia bélica, que pode tanto de agressividade, que pode tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo. Tá? Aqui nós estamos vendo, nesse quadro aqui, não é, que existe essa energia, né, tanto o diabo como o Marte, eles mostram uma energia muito, muito forte realmente, né? Uma energia astral muito, muito forte, muito intensa. Se nós conseguíssemos canalizar isso para uma coisa construtiva, seria algo maravilhoso. Se as nações, se os líderes políticos conseguissem transformar isso numa energia construtiva, nós conseguiríamos mudar o mundo. Que vem o quê? No prenúncio do futuro. O mundo vai ser mudado, não é? De qualquer forma, mas esse quadro que está acontecendo deve impactar, sim, ó, o que se mostra no momento para o futuro. Aparece o mundo inteiro. Vai impactar o mundo inteiro realmente. Se isso vai significar a Terceira Guerra Mundial, não sabemos ainda. Esperemos que não, mas que vai impactar, já está impactando e vai impactar o mundo inteiro, isso vai. Vamos ficar aí bastante atentos, tá? Bastante atentos. E vamos procurar canalizar, então, o lado, como eu falei, não é? Utilizar essa grande energia que mostra o arcano 15 e o arcano 11 para transformar o mundo em algo novo. Porque esse arcano também, o arcano mundo, ele representa um novo mundo nascendo. Então, realmente, as velhas estruturas caindo, as velhas estruturas sendo destruídas, destruição, arcano 15, não é? Para ser o quê? Para nascer um novo mundo, nascer um novo... isso, é um novo processo, é uma nova evolução. Tá aqui, ó, a mulher grávida, que representa esse novo processo.
Olha, eu vou aproveitar esses últimos 2 minutinhos, tá? Para fazer um convite a vocês para entrar no Peregrino da Sociedade Brasileira de Eubiose, departamento do Sumaré, departamento do qual eu faço parte e do qual eu sou instrutor do Peregrino, que é o curso preparatório para os graus iniciáticos da nossa escola de iniciação, que é a Sociedade Brasileira de Eubiose. As aulas já começaram, mas ainda estamos no começo, tá? Então é possível você entrar ainda, é possível você se matricular, é possível você se acompanhar, nós ainda estamos na fase de aquecimento. Faço esse convite então, vamos lá, vamos estar juntos ali, aprendendo juntos hermetismo, teosofia, história oculta da humanidade e sobretudo o que? O autoconhecimento, né? Vamos nos conhecer. Nos conhecendo, nós somos capazes de mudar o mundo. As aulas acontecem todas as quintas-feiras, das 20 às 21h30. O Peregrino vai até dezembro de 2024. O endereço é Rua Paracuê, número 188, nas proximidades da estação Vila Madalena do metrô, Zona Oeste de São Paulo. O acesso é super fácil. Para você fazer a sua inscrição e obter também maiores informações, não é? Entre em contato pelo WhatsApp no número 11 99 112 1707. 99 112 1707. Aproveitando que nessa próxima aula de quinta-feira, dia 18 de abril, nessa próxima aula eu estarei lá às 20 horas e nós vamos falar sobre o quê? Sobre a sabedoria hermética do Antigo Egito. Vamos falar sobre o Caibalion, né? Depois nós vamos falar sobre as 7 leis herméticas, os 7 princípios herméticos. Tá? Nós vamos entrar a fundo no Caibalion, entrar a fundo na filosofia egípcia nessas primeiras aulas. Vão ser imperdíveis, pessoal. Espero por vocês lá na quinta-feira. E se você quiser participar da Eubiose pelo EAD, entre no site eubiose.org.br e ali você recebe as informações de como participar. Muito obrigado, pessoal. Desejo a vocês uma excelente semana, uma semana iluminada a todos nós. Um grande abraço.